Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses, capítulo de número 3. Todos acharam? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, do verso 1 até o verso 4. A palavra de Deus diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, nós oramos a Ti nesse momento, porque lemos, ó Deus, a Tua santa palavra. Como nos foi dito aqui, na leitura bíblica, quando lemos a Tua palavra, o Senhor nos fala. Mas também, Senhor, nós sabemos que aprove ao Senhor sustentar a nossa fé, trazer fé ao coração que está longe de Ti, morto, por meio da pregação da Sua palavra. Como diz a Tua própria palavra, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da Sua palavra, Senhor. Por isso, Deus, nessa noite nós rogamos ao Teu Santo Espírito que nos ilumine a nossa mente e o nosso coração. Fale conosco, Senhor, na exposição da Sua palavra. E nos guie, Senhor, acima de tudo, para respondermos ao Teu chamado das Escrituras, para obedecermos a Tua voz, para vivermos, ó Deus, em conformidade com as Suas Escrituras, e para glorificarmos o Teu nome acima de todas as coisas. A nossa oração, em nome de Cristo, é essa. Amém e amém. Podeis assentar. Dando continuidade, irmãos, à nossa série de exposições, nessa carta que Paulo escreve à igreja de Colossos. Como já vimos, Paulo tem demonstrado para nós, de maneira graciosa, a supremacia e a preeminência de Cristo sobre todas as coisas. E mais uma vez, nesse capítulo de número 3, depois que Paulo faz diversas advertências, como nós vimos, não no culto anterior, mas antes disso, o pastor vem expondo para nós o capítulo de número 2, mostrando que esses falsos mestres, que estavam ali se colocando perante a igreja de Deus, e que Paulo elogia, que Paulo tece virtudes nessa carta dessa igreja que ainda não tinha caído para as heresias, estavam firmes. Paulo escreve para que eles se mantenham firmes em face do falso ensino. E quando Paulo escreve o capítulo de número 2, nós notamos que ele adverte sobre esses falsos ensinos. Ele nos adverte sobre o legalismo, que é leis que são colocadas para nosso relacionamento com Deus, como se essas observâncias dessas leis, como se a observância de dias, de calendários, de sábados e outras coisas mais parecidas com a fé judaica fossem trazer algum tipo de benefício para nós em relação às coisas que vêm de Deus, as coisas do alto. Ele falou sobre o ascetismo, que é a ideia de que nós, usando o nosso corpo de maneira rigorosa, nos privando de prazeres que Deus nos deu, de alguma maneira nós vamos alcançar os prazeres de Deus, e ele mostra que isso também não é assim. E ele fala também sobre o misticismo, que é a procura de visões, revelações, curas e tantas outras coisas que nós vemos em evidência também nos nossos dias, como se essas coisas também fossem aquilo que Deus quer para nós.
E Paulo está escrevendo essa carta, e é por isso que nesses versos que nós lemos, ele dá essas orientações: busquem as coisas do alto, pensem nas coisas lá do alto, aonde Cristo está, para mostrar para nós, que o que nós precisamos, não é do legalismo, não é do ascetismo, não é do misticismo, porém, nós precisamos das coisas que já estão no alto, que Deus já nos concedeu, e que está ali de maneira segura para nós, que é onde Cristo está sentado. Cristo como nosso representante, nosso mediador, nosso substituto, nosso advogado, nosso sumo sacerdote. Então, com base nisso, eu gostaria de trazer para nós, mediante a primeira pergunta, o que são essas coisas do alto que Paulo ordena aqui? São dois imperativos. Notem comigo no verso 1, ele diz: busquem, é uma ordem. E notem comigo no verso 2, ele diz: pensem, também é uma ordem. E ele fala que tanto essa busca quanto esse pensamento, eles devem estar relacionados com as coisas do alto. E à luz de toda a Escritura, o que significam essas coisas do alto, então, que Paulo está mandando eu e você pensarmos e buscarmos continuamente com a nossa vida? Em primeiro lugar, as coisas do alto são as coisas que possuem valor eterno e está relacionada com as coisas do futuro. As promessas, as bênçãos de Deus, coisas que agora ainda não desfrutamos, mas estão na esperança cristã. Como o próprio Paulo vai escrever em Gálatas capítulo 3, há uma promessa de uma Jerusalém celestial e não terrena. Há uma promessa de novos céus e nova terra. Paulo vai chegar a dizer que essas coisas eternas, essas coisas altas, sublimes, superiores, são as coisas que estão acima de toda e qualquer comparação com as coisas da terra. Ele vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, quando ele fala que na medida em que olhamos para as coisas que os olhos não podem ver, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ele está falando dessas coisas do alto como coisas espirituais. As promessas de Deus que ainda nós não vemos, mas são reais e vão se cumprir. Em segundo lugar, essas coisas do alto que nós devemos buscar e pensar, são as coisas que devem ocupar o nosso coração, e que também, segundo a palavra do nosso Senhor Jesus, elas estão seguras, não podem ser roubadas, não podem ser tiradas de nós. É por isso que Paulo faz um contraste entre coisas do alto e não nas que são da terra. Paulo está querendo colocar aqui juízo de valor daquilo que pode ser e é passageiro com aquilo que não é. Paulo está falando que existem coisas que Deus tem para nós, assim como muitas que eles têm agora, aqui e agora, que passam. Há coisas que não passam. Há coisas aonde nosso coração não pode jamais se esquecer dessas coisas. E para ficar mais claro, vamos ouvir nas palavras do Senhor Jesus. Ele diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam e nem roubam, porque aonde estiver o seu coração, aí também estará o seu tesouro. As coisas do alto são essas coisas, aonde nós acumulamos riquezas, e que no capítulo 2 ele já disse, é onde estão escondidos os tesouros, em Cristo, da sabedoria e do conhecimento de Deus. São coisas que não podem ser tiradas de nós. Mas em terceiro lugar, essas coisas do alto, elas são coisas que devem constituir então as nossas prioridades. Aquilo que deve vir primeiro, aquilo que deve anteceder em qualquer das nossas escolhas, decisões e valores na nossa vida. E o Senhor Jesus também disse isso no Sermão do Monte. Ele disse assim: mas busquem em primeiro lugar
o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que todas as coisas são essas? São as coisas dessa terra. É a roupa, é a comida, é a bebida, é as coisas que nós usufruímos aqui enquanto estamos vivos. É a ideia, e Jesus deixa bem claro, que quem busca essas coisas desesperadamente, em primeiro lugar, são os gentios. E quem são os gentios nas escrituras? São os ímpios, são aqueles que estão mortos, são aqueles que não têm Deus, são aqueles que não creem na palavra. Paulo está falando que nós, os crentes, devemos buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Essas coisas que devem vir primeiro. Deus sempre fala que Ele deve ser o primeiro. Nos mandamentos, Ele começa mostrando a sua exclusividade. Ele vem antes de todas as coisas. Ele deve vir antes. Em quarto lugar, essas coisas são coisas que devem regular e orientar as nossas disciplinas espirituais. O que são disciplinas espirituais? A leitura da palavra de Deus, a oração, a participação nos sacramentos, o batismo e a ceia, a comunhão entre os irmãos, a celebração única da igreja, quando nós nos reunimos no culto de domingo e na quinta-feira, quando nós participamos do culto. Essas coisas que são ordens também de Deus e são tidas como coisas superiores, de valor eterno. Essas coisas do alto, elas devem influenciar diretamente nas nossas disciplinas espirituais. E aí, se você quer saber o quanto as coisas do alto, que são eternas, que devem ocupar o nosso coração e que devem vir primeiro na nossa vida, são importantes para nós, você pode ser o termômetro para medir isso nessa noite, se perguntando: quanto você tem lido a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta com a Escritura? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia, tirando o domingo, hoje, aqui, o culto à noite? Qual foi a última vez que você abriu as Escrituras e você orou? E você falou com Deus: Deus, eu estou aqui, não para te pedir, mas porque eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero te ouvir falar. Eu quero falar com o Senhor. Eu quero sentir tua presença na sua palavra. Como está nosso compromisso com a igreja, como foi pregado aqui domingo passado? Como está a nossa participação nos cultos, dos quais Deus nos manda participar? E diz: não deixem de congregar. Então, o lugar que essas coisas ocupam a sua vida, vão mostrar que tipo de valor as coisas do alto que Deus manda você buscar e pensar são para você. Que tipo de valor que elas são. Em quinto lugar, essas coisas são coisas que só podem praticar e buscar aqueles que já nasceram de novo. Porque o homem morto não tem interesse por essas coisas. O homem que está morto espiritualmente, mais à frente vamos falar isso, ele não tem qualquer tipo de interesse pelas coisas do alto. Aí mais uma vez para você se autoexaminar. Qual o seu interesse pelas coisas de Deus? Qual o seu desejo pelas coisas de Deus? Você pensa nas coisas de Deus? Você busca as coisas de Deus? Paul Washer, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, me diga o que ocupa a sua mente, eu vou dizer o que é o seu Deus. O que ocupa a sua mente, na maior parte do tempo, é isso que é o seu Deus. É isso que você cultua. Aquilo que você mais cultiva nos seus pensamentos e na sua vida diária. Isso é o seu Deus. Isso é o nosso Deus. Isso deve ser para nos confrontar e nos fazer moldar a nossa vida à luz das Escrituras. Philippe Melanchthon, um reformador, amigo de Lutero, ele vai dizer que essas coisas do alto, elas são as próprias virtudes cristãs que ele vai desenvolver nos próximos versículos que estão à frente de nós, que vai falar sobre a santificação do crente. Quando ele fala sobre nós mortificarmos a nossa natureza terrena, e então ele mostra que essas coisas terrenas são essas virtudes
esses defeitos que nós adquirimos por causa do pecado, a ira, o ódio, a inveja, os ciúmes, a inimizade, a imoralidade e tantas outras coisas. Ele vai dizer que essas são coisas da terra. Mas ele vai dizer que quando Deus também está dizendo, busquem as coisas do alto, ele está querendo dizer que nós devemos buscar aquilo que nos é dito a partir do verso 10 desse mesmo capítulo, de número 3, que é a imagem de Cristo, que é a imitação de Cristo, que é a cópia de Jesus em todas as coisas, as virtudes de Cristo sendo derramadas em nós, o amor, a paz, a fé, a compaixão, a humildade, a paciência, a mutualidade. Essas coisas caracterizam virtudes que vêm do alto. E é interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer assim: tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Fala isso em Filipenses 4:8, mostrando que a nossa mente precisa estar voltada para essas coisas. Então, dada essa definição múltipla do que são as coisas do alto, coisas eternas, coisas que devem constituir a nossa prioridade, eu gostaria que nós observássemos o porquê então nós devemos buscar essas coisas, e Paulo vai dizer isso nesse texto. Notem comigo no verso 1, que Paulo está fazendo uma conexão com o que ele já vem dizendo, e ele fala no verso 1, portanto. Ou seja, ele está fazendo uma conclusão de tudo o que ele disse. Então a gente aprende, em primeiro lugar, que a gente tem que buscar as coisas do alto, porque nós não estamos mais sujeitos às leis e às ordenanças que foram nos ditas nos capítulos anteriores. Nós estamos livres para acessar a presença de Cristo, aquele que está à destra de Deus, como foi dito aqui, e buscar essas coisas, e priorizarmos essas coisas, porque nós já não somos mais escravos da religião morta, da religião humana, e alguns de nós já foram assim. Alguns de nós já fomos legalistas, místicos, ascetas, mas Cristo está nos dizendo que hoje, pelo Evangelho de Deus, que já foi muitas vezes pregado aqui nesse púlpito, nós podemos acessar as coisas do alto com liberdade. Por que devemos buscar as coisas do alto? Porque não estamos mais debaixo dessa religião morta. Como Paulo mesmo vai adjetivar essa religião, ela é humana, ela é mundana, ela é caída, e ela não tem poder para transformar a nossa vida. Para ilustrar isso, eu gostaria de contar uma história de Martinho Lutero. Todos nós sabemos que Martinho Lutero foi um grande reformador. Ele foi aquele que deu ali o pontapé, que foi o ápice da reforma, quando tudo aconteceu. 6 meses depois que ele pregou aquelas conhecidas 95 teses na porta da igreja, ele propõe um debate, um novo debate. E agora ele diagnostica esse debate como a teologia da cruz e a teologia da glória. E ele diz que a igreja naquele tempo, a igreja procurava a teologia da glória. Porque eles entendiam que por essa teologia eles iriam construir uma escada até Deus, que Lutero também chama a escada da glória, por meio de filosofias, especulação e conhecimento, por meio de boas obras constituídas de legalismo e ascetismo, e por meio de misticismo, por causa dos monges que traziam visões, curas e libertações, eles poderiam alcançar a presença de Deus, a glória de Deus, as coisas do alto, através dessa teologia da glória. Será que tem hoje pessoas que procuram a Deus no meio dessa teologia? No meio dessa visão? Eles querem se relacionar com Deus somente com essa teologia da glória? Somente com esse venha a nós o reino de Deus e as suas bênçãos e os seus benefícios, que ficam buscando experiências e experiências. E então Lutero fala sobre a teologia da cruz, que é aquela pela qual nós nos relacionamos com Deus somente por meio de Cristo. E aí então o que Lutero está propondo
Não é uma discussão entre duas coisas relativamente diferentes. Ele está discutindo sobre duas religiões completamente diferentes. Uma que é a religião das obras e a outra que é a religião da graça de Deus, que é expressa nas Escrituras. E para ilustrar isso, Lutero usa as Escrituras para mostrar que a teologia da glória, a escada da glória, ela é como aquela construção da Torre de Babel, em que os homens vão se levantando, aquele grande zigurate, para que eles cheguem até a presença de Deus, e eles acessem a Deus pela força do seu braço e pelo trabalho duro. E o que acontece no final da construção da Torre de Babel? Deus desce, confunde eles divide ele com várias línguas diferentes, e aquele plano é frustrado e só há confusão. E aí então, a fim de ilustrar o que é a teologia da cruz, Lutero fala-nos de um outro movimento, mas não do homem em direção a Deus, mas de Deus em direção ao homem. E aí então ele fala sobre o Pentecostes. E ali no Pentecostes, o que nós temos? Nós temos os homens se esforçando para alcançar Deus. A Bíblia diz que eles estavam assentados. E aí então veio do céu um som como de um vento impetuoso. E esses homens começaram a falar línguas estrangeiras, aonde muitas pessoas que estavam ali de outras nações entendiam a grandeza de Deus, que eles falavam sobre a grandeza de Deus. Perceba que quando o homem quer buscar a Deus, Deus desce e traz confusão, divide as línguas, mas quando Deus vem a nós pela sua graça, Ele traz unidade e entendimento, porque aquelas pessoas que estavam ali entendem em um só vocabulário as grandezas de Deus que são ditas a eles. Então Lutero mostra isso para mostrar para nós que todo o esforço humano vai produzir fracasso, enquanto nós não reconhecermos que é somente por Cristo e pela graça de Deus que a gente pode se relacionar com o Senhor. Teu esforço é vão. Não estou dizendo que você não tem que se esforçar, que você não tem que se dedicar ao Senhor. Estou dizendo que a sua confiança para alcançar e ter uma vida disciplinada em Deus é somente por meio de Cristo e nada mais. E como Paulo ilustra isso nesse mesmo texto, ele apresenta uma doutrina que nós chamamos de a união mística com Cristo. Perceba que no capítulo de número 3, vejam comigo, Paulo fala assim no verso 1, se vocês foram ressuscitados, olha a expressão que ele usa, juntamente com Cristo. Olhe novamente no verso 3, ele repete essa expressão, falando juntamente com Cristo, em Deus. Olha no verso 4, nas 4 últimas palavras, ele vai dizer, com Ele. Essas expressões nos escritos de Paulo, com, nele, em, juntamente, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, mostra que Cristo está unido a nós, e nós estamos unidos a Cristo. É uma doutrina que permeia todas as escrituras, todo o ensino de Paulo. Alguns vão dizer que essa doutrina é tão importante, que alguns consideram ela o ponto central de todos os escritos do apóstolo Paulo. Porque em todos os atos de salvação de Deus no Novo Testamento, em cada etapa da salvação, desde a eleição, quando não tinha mundo ainda e nada criado, até a glorificação na eternidade, a Bíblia nunca deixa de enfatizar que cada ato acontece juntamente com Ele, nele, em Cristo, com Ele, nada é separado dele, expressando essa união. Se você ler o capítulo de número 6 de Romanos, Paulo vai falar exatamente essa expressão, que nós estamos unidos com Jesus na sua morte e na sua ressurreição. E é mística, união mística, porque nós não conseguimos explicar isso com palavras humanas de tal forma que o nosso entendimento vai captar tudo aquilo que isso significa. A gente só pode usufruir isso pela fé. A gente pode desfrutar dessa união. A gente pode desfrutar dessa bênção de estarmos unidos com Jesus pela fé em Cristo, assim como nós podemos desfrutar da comunhão do Deus Trino, sem compreender completamente como Ele pode ser um único Deus e ao mesmo tempo 3 pessoas distintas.
Isso é místico, isso é misterioso para nós, mas é bíblico e é verdadeiro. Então Paulo apresenta essa doutrina para mostrar que nós devemos buscar as coisas do alto onde Cristo está, porque nós não somos mais escravos do legalismo, do ascetismo, do misticismo, porque nós estamos unidos com aquele que fez tudo por nós. Ele cumpriu a lei. Ele obedeceu a Deus de maneira perfeita, Ele morreu a nossa morte, Ele ressuscitou para que nós sejamos justificados. Ele fez tudo. E unidos a Ele, nós recebemos gratuitamente todos os benefícios da sua obra, sem que possamos trabalhar por ela. Isso é a graça de Deus. Isso é o Evangelho. A gente só estende a mão e recebe pela fé. Paulo está mostrando isso. Busquem as coisas do alto, onde Cristo está, porque tudo nós recebemos por meio dele. Em terceiro lugar, Paulo vai mostrar que nós devemos buscar as coisas do alto e pensar nessas coisas do alto, porque ele vai dizer que nós ressuscitamos para uma nova vida. Perceba que ele vai dizer no verso 1, portanto, se vocês foram ressuscitados, o que é essa expressão? Nós já ressuscitamos? Quando olhamos para a história, essa expressão que se remete a um acontecimento futuro, nós já ressuscitamos? A resposta é não, mas Paulo utiliza essa expressão para mostrar que na mente de Deus nós estamos unidos a Cristo e já recebemos o benefício dessa ressurreição. Se você analisou a leitura que foi feita aqui nessa noite, você percebeu que quando o pastor leu Efésios 2, uma expressão apareceu lá dizendo assim, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu pergunto, nós estamos lá? Ou estamos assentados aqui na comunidade cristã da graça? A resposta é, estamos aqui. Mas na mente de Deus, nos decretos de Deus, nos planos de Deus, Ele coloca essas coisas como já realizadas. A isso nós chamamos de escatologia já realizada. Paulo vai dizer sobre os atos da salvação em Romanos capítulo 8, ele diz assim, que Ele nos predestinou, nos chamou, nos justificou, e aí então diz que Ele nos glorificou. Ele já nos glorificou? A resposta é, não, mas na mente de Deus, isso é tão certo, porque nós estamos unidos com Cristo, que isso vai acontecer e não vai poder ser frustrado. Nós vamos desfrutar dessas bênçãos um dia, mas já desfrutamos de parte delas aqui e agora. Quando Paulo diz que nós ressuscitamos juntamente com Cristo, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que nós recebemos vida espiritual. E que o homem carnal, como nós já falamos, ele não consegue entender essas coisas. Ele não consegue entender as coisas espirituais. Mas nós, homens espirituais, que fomos ressuscitados com Cristo, que recebemos vida dele, como ele vai dizer no capítulo de número 2 aqui dessa carta de Colossenses, no verso 3, ele diz, ele lhes deu vida juntamente com Cristo. No texto que foi lido aqui hoje, disse que ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa também é uma expressão mostrando a obra do novo nascimento que Deus operou em nós. Você estava morto. Você estava morto para Deus. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Isso significa que você não podia buscar as coisas do alto, como já falamos. Porque as coisas do alto, essas coisas espirituais, essas coisas sublimes, superiores e eternas, só buscam aqueles que o próprio Deus despertou, trouxe vida para ir atrás dessas coisas. Paulo vai dizer em Romanos 3, que o homem sem Cristo, ele não busca, ele não entende, e ele não quer fazer o bem. Ele não quer fazer nada, porque ele está morto. Quarto lugar, Paulo vai dizer o porquê nós devemos buscar essas coisas espirituais. Veja o verso 3 comigo, do capítulo de número 3, ele diz assim, no verso 2 ele fala,
pensem nas coisas do alto e não nas que são da terra. Por quê? Por que nós devemos fazer isso? Porque vocês morreram. Mas nós morremos? Morremos já? Essa também é mais uma dessas expressões que remetem a essa união que nós temos com Cristo. Que na cruz, como diz Paulo, a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. É a ideia de que enquanto Deus operava a vida espiritual em nós, nos ressuscitando da morte para a vida, ao mesmo tempo, Deus trouxe morte para aquilo que antes nós estávamos vivos. Isso se chama conversão. Deus converteu você. E quando Deus converteu você, Ele trouxe vida espiritual, mas Ele fez morrer a sua natureza, que era inclinada, escravizada, dominada pelo pecado, pelo mundo, por Satanás. Quando Ele diz, vocês morreram, e é por isso que vocês têm que buscar as coisas do alto, é por isso que vocês têm que dar prioridade para as coisas do alto, porque agora, como vocês podem viver ainda no pecado, se vocês já morreram para Ele? Paulo faz essa pergunta em Romanos capítulo 6. Uma das coisas interessantes que mostram, irmãos, essa união com Cristo na ressurreição e na morte, é aquela velha história de Agostinho, quando ele se converte a Deus. Eu acho que eu já até contei essa história aqui, mas eu gosto tanto dela, que eu vou contar de novo, tá bom? Tenham paciência comigo. Então, Agostinho, ele se converte de maneira dramática. Ele lê Romanos 13, que fala que ele deveria abrir mão da vida de dissoluções, e Agostinho, ele era um prostituto, ele era alguém que vivia em prostituição, ele era alguém que vivia em dissolução, orgia, embriaguez, ele fazia toda sorte de pecado, e quando ele leu Romanos 13, ele foi impactado pela graça de Deus. Ele joga a sua Bíblia pela janela, aí ele sai lá fora, e aí passam umas crianças cantando uma cantiga de roda, tole lege, pega e lê, e ele entende que Deus está falando com ele através dessas crianças. Aí ele pega a Bíblia revoltado, ele lê Romanos 13, e aí então ele diz que ele teve uma conversão dramática a Deus. E aí então, depois de se converter, ele se dedica muito tempo à leitura das Escrituras, para o conhecimento da palavra de Deus. E então um belo dia ele sai para caminhar, e ele estava andando no lado oposto da calçada, onde tinha um prostíbulo que ele frequentava, e onde tinha na frente desse prostíbulo uma mulher que ele se deitava, sempre. E quando essa mulher vê Agostinho, e vê que ele fazia muito tempo que não aparecia lá, ela fala assim, Agostinho, vem até aqui, eu estou aqui. Aí Agostinho para, olha para ela e diz assim, você está aí, mas eu não estou aqui, porque agora Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a resposta de Paulo para os judaizantes, lá em Gálatas, no capítulo 2, quando eles estavam falando assim, mas se nós formos salvos pela graça de Deus, e não precisamos fazer nada para ser salvos, e Cristo perdoa os nossos pecados de ontem, de hoje, de amanhã, as pessoas vão querer viver no pecado, elas vão encontrar na graça de Deus uma licença para continuar pecando. Aí Paulo responde para eles, como ele gosta de fazer, de modo nenhum. O que significa isso? Logo em seguida ele fala, de modo nenhum, porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se amou e se entregou por mim, de modo nenhum eu invalido a graça de Deus. Paulo vai dizer para eles o quê? Eu estou unido com Jesus de tal modo, que eu não posso voltar a pecar. Mesmo que eu saiba que eu estou perdoado, e se eu pecar amanhã eu serei perdoado, eu não consigo, porque quem vive em mim agora é Jesus. Eu morri para o pecado, ressuscitei para as coisas de Deus. Essa doutrina que Paulo está apresentando aqui, é o que deve acontecer com todo crente. Nós temos a consciência, que pela graça de Deus, e da obra de Cristo na cruz,
Os seus pecados, os nossos pecados, de ontem, de hoje, e os que você ainda vai cometer, já foram perdoados. Mas se você vê nisso uma licença para você pecar, então Paulo vai dizer para você, você não foi unido com Jesus. Cristo não habita em você, Ele não está em você. Você se enganou. Porque a fé verdadeira, ela não encontra na cruz e na graça de Deus uma licença para continuar pecando. Em quinto lugar, Paulo apresenta o nosso alvo. Ao buscar as coisas do alto, ele fala de Cristo. Ele fala que nós devemos buscar as coisas do alto onde Cristo vive. Por que nós devemos buscar as coisas do céu? Por que nós devemos buscar essas coisas? Porque Cristo está lá. Porque Cristo é o nosso alvo supremo, como o próprio Paulo nos ensinou, esquecendo-me das coisas que para trás fico, olhando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O autor de Hebreus vai dizer de maneira muito semelhante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E ele traz Cristo ali como exemplo, como aquele que sofreu na crucificação, mas ele viu a alegria que lhe estava proposto após o sofrimento. Então perceba o porquê nós devemos buscar as coisas do alto, porque nós devemos ir aonde Cristo está. Porque nós vamos à igreja ao domingo, porque nós vamos às escrituras, porque nós vamos em oração a Deus, porque nós sabemos que é nesses lugares que nós vamos encontrar a Cristo. Nós sabemos que é nesses lugares em que Cristo vai se apresentar a nós. E aí então ele diz essa expressão que foi lida no Salmo 110 na abertura do nosso culto, que diz que ele está assentado à direita de Deus. O que significa isso? Significa que Cristo, Ele é o nosso mediador, Ele é o nosso representante, Ele é o nosso intercessor. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, que não há mediador entre Deus e os homens a não ser a Jesus Cristo. Nós não precisamos mais do legalismo para acessar a Deus, não precisamos mais abrir mão de coisas que Deus nos deu para acessar a Deus, não precisamos mais dos sacrifícios, não precisamos de santos, não precisamos de Maria, não precisamos de anjos, nós só precisamos de Jesus Cristo. É só de Cristo que nós precisamos. Para acessar a presença de Deus, para estar com Ele, Cristo é suficiente. Ele é apresentado a nós como nosso advogado quando nós pecamos. Ele é apresentado a nós como nosso grande sumo sacerdote, que se compadece de nós nas nossas fraquezas e nos intercede perante Deus. Ele é apresentado a nós pelo Evangelho de João como o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Cristo está vivo, está à destra de Deus. Ele é o nosso mediador. Nós precisamos e devemos buscar as coisas do alto, porque Cristo está lá. Por que outro motivo você quer ir para o céu? Por que outro motivo você quer as coisas do alto? Se não for Cristo, não tem por que você querer. Cristo é o nosso maior prêmio. Cristo é a maior coroa. Cristo é a maior dádiva que nós podemos receber. E aí, então Paulo encerra, falando para nós, no verso 3 e 4, que a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando ele fala oculta, é a ideia de que agora, nesse presente momento, embora a Bíblia diz que nós já ressuscitamos, já fomos glorificados com Deus, nós ainda não conseguimos ver com os nossos olhos e desfrutar de todas essas bênçãos. Agora é difícil distinguir, em alguns momentos, o crente do não crente. Até dentro da igreja, como o próprio Senhor Jesus contou a parábola do joio e do trigo. São parecidos, é difícil perceber. É difícil no meio do mundo, onde o crente muitas vezes sofre coisas que o ímpio sofre. Ele fica doente, o celular quebra, ele bate o carro, o crente morre, meu Deus. O crente fica doente, o crente perde pessoas.
O crente está sujeito às coisas desse mundo caído, tanto quanto o ímpio, mas há uma diferença. Essa vida que está oculta, a Bíblia diz no verso 4, será manifestada. E aí então nós veremos a distinção entre o crente e o não crente, o que serve e o que não serve, o que é verdadeiro e o que é falso. Paulo deixa claro isso nas Escrituras, e nós vemos isso em toda a Bíblia, que um dia, na manifestação de Cristo, na sua volta, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, a vida dos crentes, essas promessas eternas, elas manifestarão juntamente com a graça de Deus. Essa ideia da vida que está oculta, também significa que ela está oculta em Deus, ela está protegida. Fala de Deus como se fosse um lugar, né? Está oculta em Deus. E aí nos lembra da linguagem do salmista, que Deus é o nosso castelo forte, que Deus é a nossa fortaleza, que Deus é o nosso socorro bem presente, que é nele que nós nos refugiamos. A nossa vida está oculta em Deus, ela está protegida, não pode ser roubada, não pode ser tirada de nós. Edwards, um puritano, ele tinha tanto medo de perder a visão do reino de Deus, que ele dizia assim, que tanto pelo sofrimento, quanto pelo excesso de paz, é muito fácil ter a visão turvada, e você perder a visão das promessas das Escrituras. E aí então ele diz em um dos seus escritos, que ele orava constantemente a Deus, Deus, grava nos meus olhos a eternidade, Deus, grava nos meus olhos a eternidade, no sofrimento e na paz, não me deixa me esquecer das suas promessas. Eu quero fazer essa oração de Edwards, e eu acho que nós precisamos fazer esse tipo de oração. Nós precisamos rogar a Deus, falar assim, Deus, grava nos meus olhos a eternidade, para que eu não me esqueça, no sofrimento e na paz, das suas promessas. Edwards orava assim, ele pedia a Deus por isso. E agora então, fica a pergunta, nós estamos buscando as coisas do alto? Eu quero que você faça um autoexame antes de nós terminarmos. As nossas prioridades estão nas coisas de Deus? Os nossos interesses? A palavra de Deus é aquilo que nos orienta e nos molda em todas as nossas decisões, e é ela que nós nos pautamos para viver a nossa vida. Tudo que nós vamos fazer, nós nos fundamentamos nas Escrituras ou nas nossas vontades, nas nossas percepções, nas nossas experiências? Ou nós falamos assim, não, a Bíblia diz isso, então é assim que eu vou andar, é assim que eu vou pensar, é assim que eu vou viver. Nós fazemos isso. Você pensa no céu? Você pensa no céu? Você pensa no dia que você vai fechar os olhos nessa vida? Você é daqueles que falam assim, não. Vamos parar com esse negócio de pensar no céu, vamos parar de falar de morte, vamos falar de coisas boas, vamos falar das coisas dessa vida. E tem coisa boa nessa vida. E graças a Deus por essas coisas boas, mas a Bíblia nos manda o tempo todo a pensarmos e meditarmos nas coisas futuras. Nós pensamos nessas coisas eternas. Você tem uma expectativa, uma curiosidade, um santo desejo de ver a Jesus? Você idealiza esse momento em que você vai chegar no céu e você vai ver a Cristo, e você vai encontrar os outros irmãos, os nossos irmãos que já se foram? Ou você tem uma santa expectativa de que nesta geração veremos a volta de Cristo? Owen falava assim que a gente tem que viver hoje como se Cristo fosse voltar daqui a pouco, amanhã. Seja pela morte ou seja pela sua vinda. Que se amanhã então for o dia do nosso encontro com Cristo, ele falava assim, que hoje seja o dia do nosso arrependimento. Nós temos esse tipo de postura. Você tem Cristo como seu Senhor e você vive uma vida consagrada a Deus? E quando eu me refiro a uma vida consagrada a Deus, eu não falo só de santidade.
Eu não me refiro só a não pecar, a evitar o pecado. Eu me refiro a uma vida de busca contínua de santificação. Porque quando Paulo fala aqui, buscai, pensai, é contínuo, não é? Busquei, pensei, não penso mais, não busco mais. É busque continuamente, é uma coisa que não pode cessar. Você tem uma vida consagrada a Deus? Ou sua relação com Cristo, ela se baseia ao domingo à noite, quando você se reúne à igreja e os irmãos? Cristo está presente na sua família, na sua casa, dos seus filhos. Você leva o Evangelho e Cristo para o seu trabalho. Ele está lá presente com você. Ele é uma realidade para você. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. E eu tenho uma única aplicação, uma vez que a mensagem ela é majoritariamente para nós que já somos crentes. Se você ainda não é um cristão, e você ainda não confia em Cristo, e você não tem a certeza de que você desfruta desse relacionamento com as coisas do alto que foram faladas aqui, eu quero dizer para você, que se isso é verdade, e você não está desfrutando dessas coisas, há uma promessa para você, mas não é promessa de vida, é promessa de condenação. A Bíblia fala que você está morto, que você não está unido a Cristo, pelo contrário, você está separado dele, que você não tem uma relação de amizade, mas que você é inimigo de Cristo, e que a promessa final dessas coisas do alto é que você vai ser lançado para bem longe desse lugar, que é tão sublime e maravilhoso. A Bíblia descreve esse lugar como um lugar de dor e sofrimento, onde o fogo não se apaga, onde o verme nunca morre, onde haverá choro e ranger de dentes. É assim que Cristo descreve o destino daqueles que não têm Cristo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você crer em Cristo, se você confiar nele, se você confessá-lo como seu Senhor, e você então invocá-lo para a sua vida, você chamá-lo para fazer parte da sua vida, para estar unido com Ele, Ele pode então te visitar nessa noite, mudar o seu coração, e te fazer um novo homem, e uma nova mulher. Ou se você é um crente, que está vivendo uma vida fria, indiferente a essas coisas do alto, eu quero dizer para você também, que se você orar a Deus agora, nessa noite, Deus pode também te visitar, te avivar, e renovar você. Porque como diz as Escrituras, aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que Deus fez nova todas as coisas na nossa vida. Amém?